porque o Senhor está aqui. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, nós te prestamos um culto de louvor, de adoração. Dizemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso juiz, o nosso advogado. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que abre os céus. O Senhor é o Deus que move a terra, que move os montes, que move as Suas mãos em favor do Teu povo. E nós queremos Te louvar nesta noite. Clamamos pela Tua presença, Pai. Clamamos que o Senhor limpe os corações agora, neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. O Senhor sabe que eu não tenho de mim nada para oferecer, Deus. Mas eu clamo que o Teu Espírito fale conosco. A começar de mim, Senhor, fala comigo, porque eu preciso do Senhor. Fala com o Teu povo, venha quebrar o coração de pedra, fazer um coração de carne. Entra com o Teu poder, com a Tua unção, amarra todo pensamento a Ti. Leva cativo todo pensamento, porque, Senhor, nós trabalhamos para a eternidade, Pai. Nós não trabalhamos para hoje, para amanhã, mas nós trabalhamos para a eternidade, Senhor. Então toca na vida de cada um, toca na vida do Teu povo nesta noite. Se faz presente, fala aos nossos corações, se manifesta com poder e com grande glória. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Queremos nos desfazer de todo pensamento, de toda dúvida, de toda crítica. Queremos dizer, eis-nos aqui. Fala conosco. Queremos estar com nossos ouvidos abertos ao que o Senhor tem. Queremos estar com o nosso coração voltado ao Senhor. Queremos estar com a nossa mente, Senhor, focada em Ti. Porque eu sei que o Senhor tem muito a dizer para nós, Pai. Então fala. Fala, Jesus. Fala, Deus. Porque queremos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atende ao meu andar. Fala, Deus, fala, igreja, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao Teu mandar. Aleluia, glória a Deus. É muito bom a gente sentir a presença de Deus. É muito bom nós estarmos na presença de Deus. E saber que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve, o Senhor está atento ao nosso clamor. Amém? Hoje, não sou eu que vou trazer a palavra, não. Porque eu não tenho nada para dizer. Hoje é o Espírito Santo de Deus, que eu já entreguei a minha boca para Ele, que Ele vai falar conosco. Amém? Nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler todo mundo achou? Amém? Então vamos ler todos juntos.
até do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu vou inserir primeiro vocês na história do Apocalipse. Gênesis foi o primeiro livro que Deus colocou, falou do início, da criação, do homem, da formação do universo, de como Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. E Gênesis fala também da queda do homem e do plano de redenção de Deus. Foi o início, e Apocalipse é o livro do fim, o livro da revelação. Deus começou em Gênesis o plano de redenção do homem. Quando Adão pecou, Deus chamou Abraão. De Abraão ele fez o povo de Israel. De Israel veio Davi. Da geração de Davi veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Só que esse plano de redenção não terminou ainda, igreja. Esse plano de redenção começou, está no meio e tem que finalizar. E o livro de Apocalipse é o que finaliza o plano de redenção para o homem. Nesse cenário, João, o apóstolo João, quando ele recebeu as revelações do Apocalipse, e dentre a Bíblia tem várias profecias, e muitas profecias foram cumpridas. Mas o livro de Apocalipse foi o único livro do Novo Testamento que explicou diretamente a profecia do fim. Explicou com detalhes a profecia do fim. E o apóstolo João, nesse cenário, quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu quero que vocês vejam a dimensão do que significa servir a Deus acima de todas as coisas. O apóstolo João tinha sido banido. O Império Romano bania as pessoas para a ilha de Patmos, não pessoas comuns. Eles baniam para a ilha de Patmos, que era uma ilha construída numa rocha vulcânica. Se hoje a ilha de Patmos, você vai lá, não tem nada. Você imagine naquela época, 2000 anos atrás. Hoje ela é uma ilha turística. E já não tem nada. Imagine há 2000 anos atrás. O Império Romano bania para lá os assassinos, os roubadores, aqueles que faziam confusões políticas. Mas o apóstolo João estava lá na ilha de Patmos justamente, somente, porque ele estava pregando a palavra de Cristo.
Nesse cenário do Apocalipse, foi o cenário onde o imperador Domiciano, ele instituiu uma lei no Império Romano. As pessoas já tinham que adorar os imperadores de uma forma, eles mortos. Mas Diocleciano disse, não, vocês vão ter que me adorar vivo. Isso criou um conflito entre a Igreja de Deus, que já era perseguida, e o Império. Porque eles, como cristãos, como seguidores do Deus Todo-Poderoso, eles jamais, em tempo algum, poderiam adorar um outro Deus, que não fosse o Deus dos céus, o Deus da terra e o Deus do mar. O nosso Deus, o nosso Senhor. Então, imagina nesse cenário, igreja, o apóstolo João tendo as revelações do Apocalipse. Ele preso na ilha de Patmos. Os cristãos perdendo os seus amigos, perdendo os seus irmãos, perdendo os seus líderes, ficando à deriva ali naquele império, sendo perseguidos. Mas o que os motivou a continuar? Diante dessa perseguição, nós viemos à igreja todos os domingos. Nós temos essa liberdade de culto. E o que motivou esses cristãos que estavam perdendo tudo naquela época a continuar? A esperança de que a vida deles, aleluia, que a nossa vida não acaba aqui. Que nós temos a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. E isso era o que motivava a igreja de Deus a continuar, apesar de tanta perseguição, apesar de tantos problemas, apesar de tantas perdas, apesar de tanta confusão. O que motivava esses cristãos a seguirem em frente era algo mais. É algo que a igreja de hoje não entende. É algo que a igreja de hoje às vezes não participa. Que é viver para a eternidade. Porque o que está aqui hoje vai ficar aqui hoje. Nada disso. Nós corremos. Corremos para ganhar dinheiro, corremos para fazer nossas coisas, corremos para isso. Mas a gente tem que pensar que nós temos que correr para a eternidade. Amém? E aqui na palavra de Deus, o apóstolo João dirigiu a palavra profética às 7 igrejas da província romana. Eu fiquei imaginando, né? Eu estava estudando essa palavra e eu falei, poxa vida, Senhor, diante de tanta tribulação, diante de tanto problema, o Senhor dirigiu, qual foi a primeira visão, qual foi a primeira profecia que Deus deu ao apóstolo João? Foi para a igreja, foi para nós, porque nós somos a igreja de Deus. Cada um de nós é o templo do Espírito Santo de Deus. E cada um de nós, quando Deus olhou que Ele ia mostrar todo o livro do Apocalipse para o apóstolo João, todos os dias dos fins, os 20% das profecias que ainda faltam ser cumpridas e que serão cumpridas, porque nenhuma profecia desse livro caiu. E quando o apóstolo João recebeu de Deus, a primeira coisa que ele recebeu foi para nós. Não é maravilhoso? Pensa, igreja, não é maravilhoso? Foi para a igreja de Deus. E uma coisa, ele estava falando para as 7 igrejas da Ásia. Ele começou pela igreja de Éfeso, que era a igreja mais importante ali, porque era numa cidade, num centro comercial muito importante. E terminou na igreja de Laodiceia, em sentido horário, as 7 igrejas da província da Ásia. Só que ele não estava falando, Deus não estava falando só com aquelas igrejas. Deus estava falando conosco hoje. Deus estava usando as palavras daquelas igrejas para falar conosco hoje.
Porque a Bíblia é assim, ela não falou para ontem, porque Deus é ontem, é hoje, eternamente. Ele era, o que é e o que será. E aí nós podemos ver, eu não vou ler todas as igrejas, eu vou ler só a igreja de Éfeso, e vou ler só a igreja de Filadélfia, que era a igreja considerada perfeita para o Senhor. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Em toda palavra que foi dita para a igreja, uma coisa era comum a todas elas. Deus falava com cada uma individualmente. Deus falava os prós da igreja. Deus falava onde eles estavam se desviando do Senhor, mas Ele falava uma coisa que era comum a todas as igrejas, e é que é para nós hoje. É para nós hoje. Então, eu quero que a gente leia só a igreja de Éfeso e a igreja de Filadélfia. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que perseverança, né, igreja? E que perseverança para continuar em meio ao caos. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então Deus seguiu um padrão, igreja, quando Ele falou para as igrejas. E nessas estamos incluídas está incluída a nossa igreja, está incluída todas as igrejas da face da terra, no padrão de Deus. Então conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança. Deus falando das coisas boas, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, porque você tem perseverança, porque você tem suportado provas, porque você tem suportado adversidades por causa do meu nome, mas mesmo assim não se deixe esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a pessoa recebe Jesus com alegria, recebe com alegria, muitas vezes ela tem aquele gás e vai se perdendo ao longo dos tempos, né? Tem gás em ler a Bíblia, tem gás em orar, tem gás em buscar a palavra do Senhor, tem gás, vamos participar de uma campanha para alguma coisa na igreja. Todo mundo participa e ao longo do tempo, às vezes vai perdendo esse gás. Então já não vem para a igreja porque com aquela alegria, já não sente mais aquela vontade, já a igreja já é um rito. Era o que estava acontecendo ali na igreja de Éfeso. E Deus falou assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus estava falando assim: arrepende, conserta a vida e olha para a eternidade, porque o que eu tenho preparado ali na frente é maior do que tudo que você pode conquistar aqui na terra. Porque tudo que você conquistar aqui na terra vai ficar, mas aquilo que você conquistar no meu reino será abençoado, será seu. Nós moraremos com Jesus. E a carta à igreja de Filadélfia, então aqui, em Éfeso,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Na igreja de Esmirna, Deus fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Aí a carta, a igreja de Pérgamo, eram igrejas diferentes, tinham problemas diferentes, tinham pecados diferentes, tinham coisas boas de forma diferente. Mas Deus tinha algo em comum para eles. Deus estava alertando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A de Tiatira. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A igreja de Sardes, ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. E a igreja de Filadélfia, no versículo 10 diz, porque guardastes a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva a igreja o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairei. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz para as igrejas. E a carta de Laodiceia, no final diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Então, o que moveu aquele povo, igreja, o que moveu a igreja primitiva, foi um tema que eu quero falar hoje com vocês. Foi a perseverança. Eles não tinham mais o que perder, eles estavam perdendo tudo. Mas mesmo assim, eles perseveraram naquilo que era maior, naquilo que era grandioso, naquilo que precisava ser feito para a eternidade. Amém? 1 Coríntios 9:25, o apóstolo Paulo diz exatamente isso daqui. Tudo faço, a partir do 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Em 2 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo diz também, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A palavra perseverar, igreja, que eu quero falar hoje para vocês, significa conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar. Por que muitas pessoas perdem, vão bem ao longo do caminho, e vão perdendo o primeiro amor por Deus,
vão caindo, é como um fronte de batalha. Nós estamos num fronte de batalha. A nossa guerra aqui é contra Satanás. É contra as forças opositoras do mal, nas regiões celestes. É contra as influências do diabo nas nossas vidas. E nós não podemos esmorecer, nós não podemos cair, nós não podemos deixar de lado a nossa luta. Nós não podemos esquecer de que nós estamos aqui, nós vamos lutar até o fim, até o dia que o Senhor disser: você tem sido chamado para o meu reino. Amém, igreja? Então é continuar. É como a gente estivesse num fronte de batalha. Num fronte de batalha, o exército vai caminhando. Cai um do lado, cai outro ferido do outro, cai outro morto do outro. Mas você tem que continuar para o alvo. Você tem que seguir em frente. Porque senão você vai cair do jeitinho dessas pessoas. E eu estava lembrando das Olimpíadas, né? O apóstolo Paulo fala aqui do atleta. O atleta tem que se sacrificar. O atleta tem que ter persistência. Tem que ter perseverança. E olha, eu nunca vi tanta perseverança. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: nós temos que ser como os atletas. Né? O atleta corre para a coroa corruptível. Mas nós corremos para a coroa incorruptível. E eu estava lembrando das Olimpíadas. E exatamente isso que eu pude ver nos jogos que eu acompanhei. Essa perseverança em alcançar o pódio. Essa perseverança em alcançar a linha de chegada. Eu não me esqueço daquele atleta da marcha atlética francês. Que ele, um determinado momento da corrida, ele já estava torto. Ele defecou. Ele desmaiou. Mas ele não parou. Ele desmaiou. Ele se levantou. Ele defecou. Tamanho esforço que ele estava tendo para terminar aquela corrida. Ele não parou no meio, porque ele tinha desmaiado, ou porque ele tinha defecado, ou porque os músculos já não respondiam mais ao esforço que ele estava tendo. Por quê? Porque ele estava querendo chegar e ultrapassar a linha de chegada. Ele tinha trabalhado não sei quantas horas, não sei quantos anos para aquele momento. E ele não queria deixar aquilo pela metade. E nós, igreja, nós estamos trabalhando há anos para o momento em que Jesus vai vir nos buscar e que nós subiremos com Ele. Então nós não podemos deixar por nada, nem por adversidade, nem por pessoas, nem por críticas, nem por julgamentos, a estrada que Deus tem feito para que nós caminhemos até a nossa coroa da glória. Aquele atleta chegou assim, ó gente, ele chegou torto. O músculo já não respondia. Mas ele passou a linha de chegada. Aquilo me chamou tanto a atenção. Eu falei, Senhor, eu preciso mais e mais dessa perseverança. Que nada possa fazer eu pegar um atalho, mas que eu continue sempre no caminho, que cada um de nós tenhamos essa ideia. Senhor, faz-nos estar no caminho. Faz-nos olhar para a coroa da glória ali na frente. Aí eu fui observando, né? Eu não sou muito de assistir jogo, só quando o Mateus faz o charme dele. Aí às vezes eu assisto o jogo do São Paulo com ele, mas não sou muito de assistir. Mas aquilo me chamou a atenção, e eu fiquei pensando isso. Eu falei, Senhor, aí eu vi o time de vôlei, né? 3, 4 machucados na final. Todo mundo estrupiado. Sabe, jogando com dor. Mas jogaram a final. Com dor, estrupiados. Sabe o que é isso? É perseverança. Sabe o que é isso? É conservar-se firme, mesmo diante da adversidade. Conservar-se constante.
mesmo diante das notícias ruins. Persistir, mesmo quando tudo diz que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Prosseguir, mesmo quando Satanás coloca o exército dele de frente de você. E continuar unicamente, exclusivamente para o alvo. Aí eu não estava contente. Aí eu fui ver lá o do futebol. Futebol começou muito ruim. Críticas. Todo mundo malhando o Judas lá em cima dos jogadores. Eles não olharam para isso. Eles estabeleceram pequenas metas. Não adianta a gente estabelecer grandes metas. Mesmo no mundo espiritual, a gente tem que estabelecer um passo de cada vez. O apóstolo Paulo dizia assim: vocês começam como bebês precisando do leite. O que o bebê precisa? O bebê precisa do leite, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser amparado. Mas o bebê cresce, o bebê não fica bebê para sempre. Aí o bebê começa a comer comida sólida, aí o bebê começa a engatinhar, aí o bebê começa a andar, aí o bebê começa a já subir nas coisas. E esse bebê cresce, vira um adolescente, vira um homem, vira uma mulher. E no mundo espiritual, igreja, não adianta querermos, colocarmos coisas demais. Nós temos que galgar dia a dia a santidade, dia a dia a presença do Senhor nas nossas vidas, dia a dia a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. Dia a dia a transformação do nosso ser. Nós éramos há 10 anos atrás, não somos mais. Fazíamos há 10 anos atrás, não fazemos mais. Essa mudança foi gradativa, conforme você chega perto do Senhor. Conforme você busca o Senhor. Conforme você, como atleta, conforme ele vai treinando, ele vai ganhando aptidões. Ele vai melhorando. E conforme nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos crescendo no Senhor. E quem não cresce no Senhor, não fica estagnado não. Quem não cresce no Senhor, decresce, anda para trás. Por isso nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos crescer no Senhor. E quando eu vi esses atletas, eu falei: Senhor, a tua igreja como um todo precisa disso. Não para uma coroa corruptível, mas para uma coroa incorruptível. Para aquilo que o Senhor tem para nós. Você já ajoelhou e falou assim: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Às vezes a gente ajoelha e pede propósito de família, propósito de trabalho, propósito de dinheiro, propósito de bens, propósito do futuro dos filhos. Mas você já ajoelhou e pediu: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida espiritual? Que eu quero perseverar, eu quero fazer diferença, eu quero seguir. Amém, igreja? Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é isso. Porque quando nós olhamos para Moisés, Moisés tinha tudo. Analisa, ele era gago, tinha matado um egípcio defendendo o povo de Israel, tinha fugido do Egito, tinha deixado todo o seu status quo, ele já não simbolizava e já não era mais nada no Egito. De príncipe, ele era fugitivo. E ele estava no deserto. E Deus o chamou. Ele não tinha absolutamente nada ali mais. Mas Deus o chamou. O que ele fez? Senhor, se esse é o propósito para a minha vida, eis que eu farei. Veja Davi. Davi
de um pastor de ovelhas, foi ungido rei. Mas para ele ser rei, ele fugiu 16 anos aproximadamente de Saul, sendo perseguido por Saul. Mas ele perseverou para cumprir o propósito do reinado que Deus tinha dado a ele. Veja José, todos os grandes homens de Deus, eles tiveram que perseverar nas suas vidas em algum momento, para que o plano de Deus fosse cumprido na vida deles. Às vezes nós desistimos por nada. Veja Daniel com 15 anos foi para a Babilônia. Longe dos pais, longe de todos, mas teve que perseverar e se tornou um grande homem ali na Babilônia, respeitado, porque ele tinha a presença de Deus. Então o que falta, igreja? Além de perseverar, além da fidelidade, falta buscar a presença de Deus. Amém? Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Que a gente possa não olhar para as adversidades, não olhar para aquilo que o diabo nos apresenta. Mas Deus, ele diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus tem coisas inefáveis para nós. Então vamos buscar a presença de Deus, vamos perseverar, vamos ser como os profissionais, como os atletas, que a gente possa treinar em Deus para seguir em frente, não para uma coroa corruptível, mas para a coroa incorruptível que Deus tem preparado para nós, porque nós não sabemos quando Deus vai nos chamar. Amém? Então eu quero cantar com vocês, eu quero ser, Senhor amado. E depois nós vamos orar. Se você acha que você tem ficado pelo caminho, muitas vezes, às vezes sem força, às vezes desanimado, às vezes, sabe, aquele amor que você tinha por Deus não está tão latente mais. Eu quero que você ore e se apresente a Deus. E que você fale, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Que o Senhor seja propício a nós, igreja. Que o Senhor seja propício a cada um de nós. Então abaixa sua cabeça. Se quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se quiser sentar, pode sentar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E enquanto eu canto Como Tu Queres, Senhor, sou teu, eu vou pedir que você abaixe a cabeça e você ore ao Senhor. Que você diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser como esses atletas. Eu quero perseverar,
Não nesse mundo natural, mas eu quero perseverar no mundo espiritual. Eu quero prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu quero pegar minha coroa incorruptível, que ninguém possa roubá-la de mim, porque ela vai estar bem segura na minha vida. Amém? Então abaixa a sua cabeça enquanto eu vou cantar. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Todos juntos. Como tu queres. Entrega a tua vida para o Senhor. Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Deus. Nós te somos muito gratos pelo teu amor, pela tua graça. Porque se a igreja primitiva, Senhor, perseverou, nós que fomos os ganhadores. Porque conhecemos o Senhor Jesus. Porque essa palavra chegou até nós. Por causa da perseverança deles, da fidelidade deles. Porque eles não tinham mais nada a perder, Senhor. Nos ajuda a entender a dimensão do teu amor. Nos ajuda a entender a dimensão do que isso significou, Senhor. E nos ajuda a ser perseverantes até o fim. Nos ajuda a não buscar o que Satanás tem colocado nas nossas vidas, meu Deus, com essa ambição do mundo. Mas nos ajuda a buscar, Senhor, somente a Ti. Nos ajuda a perseverar no Teu Evangelho. Nos ajuda a levar, Senhor amado, as pessoas a mesma palavra, Senhor, pela qual nós fomos alcançados, ó Deus. Ajuda a Tua igreja a crescer espiritualmente, a se fortalecer no Senhor. A Tua presença viva e eficaz. Ajuda cada um aqui, meu Deus, a crescer dia a dia, a estabelecer, meu Deus amado, objetivos, a estabelecer o foco das suas vidas, que é servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso eu te entrego a cada vida aqui, Senhor. Eu te entrego essa igreja, eu te entrego essas pessoas, eu te entrego as nossas famílias, eu te entrego os nossos filhos, eu te entrego o nosso ser. Te faz presente, te faz grande. Seja honrado em cada um de nós, meu Deus. Ajuda, abre a cabeça de cada um de nós, para que possamos entender, meu Deus, que temos que buscar. É o céu, que temos que buscar viver contigo, que temos que buscar, meu Deus, a eternidade em Ti. Ajuda cada um a caminhar contigo, Senhor. Nós te louvamos por essa palavra, meu Deus.
Nós te louvamos pelo teu imenso amor por nós. Então abre o coração, quebra o coração, Senhor, de cada um de nós. A nossa mente que está sempre pensando, nós não precisamos pensar em nada. Nós precisamos buscar a Ti, porque se nós buscarmos a Ti, o Senhor vai pensar por nós, o Senhor vai fazer por nós, o Senhor vai caminhar conosco. E o Senhor será o nosso Deus, que vai arvorar a Sua bandeira e nos proteger e nos levar em segurança. Muito obrigada por essa igreja, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Deus. Porque aqui, Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra, Pai. Eu te peço uma bênção especial, que o Senhor alcance a Tua pastora nesta hora, que dê dias de refrigério, dias bons, dias agradáveis ali, para que ela possa, Senhor, voltar com um poder redobrado no Teu Espírito. Alcança cada um de nós com o Teu Espírito, Senhor. Ser presente nas nossas vidas, nas nossas casas. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem conosco, para todo lugar que nós formos, vem conosco, fica conosco. Eu digo como Moisés disse, Senhor, se a Tua presença não estiver conosco, não vale a pena nós caminharmos, não vale a pena nós sairmos, meu Deus, não vale a pena nós fazermos nada. Então queremos a Tua presença fazendo conosco, estando conosco. Desperta a Tua casa e a Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.